fim de uma nova vida. A vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, os cientistas investigam alegações de reencarnação. Durante 40 anos, tentaram explicar os relatos de crianças que falavam de uma vida anterior. Histórias como as desta menina, que diz ter se afogado e ter nascido novamente. Ou deste menino, de 6 anos, que acha que era um policial de Nova York morto em serviço. Ou deste menino que se lembra da vida do seu avô. Há centenas de histórias como esta, e o Dr. Jim Tucker compilou muitas delas. Estamos investigando casos de crianças muito novas que espontaneamente começaram a falar sobre vidas passadas. Em geral, isso começa entre os 2 e 3 anos e continua até os 5 ou 6. Estamos estudando estes casos para aprendermos o máximo possível sobre este fenômeno. Jim Tucker prepara uma viagem de investigação para conhecer um dos objetos do seu estudo, uma criança que diz se lembrar de uma vida passada. Gus Ortega é um menino do Colorado que vem falando sobre ser a reencarnação do avô. Isto começou quando tinha 1 ano e 7 meses e ele fez uma série de declarações que parecem ser muito específicas. Este é um caso muito interessante porque a criança disse coisas que não poderia ter sabido através de meios normais. O caso de Gus Ortega é um entre muitos. Estudamos estes casos durante os últimos 40 anos. Agora temos mais de 2.700 casos como este. Estes casos foram encontrados em todas as partes do mundo, na Ásia e na África Ocidental. Foram encontrados na América do Sul, na Europa e nos Estados Unidos, praticamente em todos os lugares onde procuramos. Quando eu era grande, eu era um policial. Uma noite eu entrei numa loja. Todo mundo parado aí, não se mexam! Todo mundo quietinho. Havia uns caras ruins. Vamos lá, vamos lá! Olha aqui, eu não tô brincando não. Eles dispararam e me mataram. Já. Pensacola é o lugar onde mora Maria Hagedorn. Ela é mãe de 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. Que tipo de roupa você quer vestir? O filho de Maria Hagedorn sofre uma estranha doença cardíaca. Se ele se cansar muito, fica sem ar e desmaia. As visitas ao cardiologista são frequentes e a observação contínua é indispensável. O pequeno Ian passou por 6 grandes cirurgias do coração antes dos 4 anos. Ele era um menino saudável, de quase 4 quilos, e eles o levaram para dar um banho, segundo disseram. Mas demoravam para voltar. Passou mais de 1 hora e eu mandei meu marido ver o que tinha acontecido com o bebê. Ele voltou mais tarde com 2 médicos e todos choravam muito, estavam perturbados. Senti que as notícias não eram boas. Os médicos disseram a Maria que Ian não passaria daquele dia. Somente uma operação de emergência poderia salvar sua vida. 6 horas depois de nascer, Ian enfrentou uma cirurgia cardíaca. Ian tinha um subdesenvolvimento da válvula pulmonar, que é esta artéria aqui que vemos neste desenho. Isso fez com que o lado direito do seu coração não se desenvolvesse. E isso causa falta de oxigênio no sangue. E isso faz com que ele fique sufocado, porque não é enviado oxigênio suficiente ao cérebro e ao resto do corpo. A cirurgia de Ian correu bem. Depois de quase 9 horas, a equipe médica conseguiu operar a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do seu coração precisaria de mais tempo e de mais operações. A vida de Ian ainda está ameaçada.
O que fez com que Jim Tucker se interessasse pelo caso foi um acontecimento que teve lugar um ano antes de Ian nascer. Meu pai era policial e ele entrou numa loja e sabia que estava acontecendo alguma coisa. 2 caras que estavam no balcão tiraram uma metralhadora debaixo do casaco e a apontaram para o gerente. Meu pai tirou sua arma e disse: abaixem as armas, polícia. E um deles disparou contra ele imediatamente. Jim Tucker e Maria Hagedorn estudam o laudo da autópsia do pai dela. A causa da morte fica clara para qualquer pessoa que leia o relatório. O pai de Maria faleceu devido à ruptura de uma artéria pulmonar causada por um ferimento à bala, a mesma artéria que causa os problemas de Ian. Mas aconteceu uma outra coisa que é ainda mais estranha para a mãe de Ian. Na primeira vez ele devia ter por volta de 3 anos e eu estava trabalhando no escritório e ele fazia muito barulho e eu tinha ameaçado bater nele se ele não parasse. Então ele olhou para mim e disse: quando você era pequena e eu era seu pai, você se comportou mal muitas vezes e eu nunca bati em você. Isso me deixou paralisada e não bati nele. Foi então que Ian começou a falar mais sobre o avô. Quando eu era menina, tínhamos 2 gatos, um preto e um branco. O preto era o Maniac e o nome do branco era Boston. Então, um dia eu estava fazendo não sei o que e o Ian disse: mamãe, quando você era pequena e eu era seu pai, qual era o nome do meu gato? E eu respondi: Maniac. E ele disse: não, o branco. E eu respondi: Boston? E ele falou: eu chamava ele de Boston, não é? Ele sabia a cor dos gatos e o apelido que somente meu pai usava para chamar o Boston. Maria ouviu muitas histórias desse tipo contadas por Ian. Ela está convencida de que Ian é a reencarnação do pai dela. Mas não são só as histórias, mas as provas físicas, a correlação entre a doença cardíaca de Ian e o ferimento mortal do seu pai, que acabaram com todas as dúvidas que ela poderia ter. Muitos destes casos envolvem lembranças e declarações e comportamentos. As marcas de nascença são coisas completamente objetivas e que estão muito além das lembranças ou das coincidências. Pode ser que a memória de Ian o esteja enganando. Talvez suas declarações estejam relacionadas com o avô por pura coincidência. Mas a combinação das lembranças com a evidência física é muito convincente. Eu não queria voltar, mas Deus me deu pra você. Deus deu você para sua mãe? É. Mesmo você não querendo voltar? Uhum. O caso Ian Hagedorn levanta a questão. O que significam todas essas provas? Obviamente, há perguntas muito importantes que nem começamos a tentar responder, como: existe alma? E se ela existir, o que isso significa? Como passar de uma vida para outra? Em um lugar não tão distante, em um hospital nos Estados Unidos, um ancião está a ponto de morrer. E um garoto acredita ser a reencarnação desse homem. Gus Ortega é um menino normal de 6 anos. Como a maior parte dos garotos, gosta de ficar com o pai. Mas esta relação é diferente. Gus se lembra que brincava com o pai numa vida anterior. Só que ele era o pai, e seu pai era o filho. Este é um caso que o cientista Jim Tucker está investigando. Sempre que vou investigar um caso, fico um tanto cético. Nunca pressuponho que se trate de reencarnação. E essa é a mesma abordagem que geralmente adoto em todos os casos. Estamos aqui porque é um fenômeno interessante e queremos saber o máximo possível sobre ele. Pegue! Muito bem! O
vovô Algie faleceu em 1993. Seu filho, Ron, entrou em casa e o encontrou no chão. Tinha sido um derrame. O vovô Algie morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja onde vendia tudo que as pessoas queriam comprar e adorava sua família. Mas não chegou a conhecer o seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano depois de o avô ter morrido. Um dia, quando tinha apenas 1 ano e meio, Gus estava sozinho no quarto com o pai. Ron saiu e me disse que tinha acabado de trocar as fraldas de Odd e que ele olhou bem dentro dos olhos dele e disse: "Sabe, papai, quando eu tinha sua idade, também trocava suas fraldas." Para dizer a verdade, eu fiquei estarrecido. Achei que era muito estranho. Especialmente a frase, "quando eu tinha sua idade." Era demais para um garotinho de 1 ano e meio. Começou a falar sobre o avô. E, sabe, dizia coisas que ele nunca poderia ter sabido, porque não conheceu o avô. O avô morreu 1 ano antes dele nascer. Por isso, nós ficamos muito admirados. Um dia, Ron Ortega levou para casa algumas fotos antigas. E aconteceu algo ainda mais insólito. E eu disse: "Olhe só, olhe esta foto velha." E ele veio e disse: "Ah, esse sou eu." Bem, eu fiquei totalmente estarrecido, sabe? Isso me deixou gelado. Quer dizer, como ele poderia saber uma coisa dessa? Gus falou coisas como essa durante os anos seguintes. Ele lembrava de coisas da vida do avô que nem mesmo Ron lembrava bem, embora tivesse estado presente. Gus sabia mais sobre o avô do que seria normal saber. Isso é evidência de reencarnação? De que outra forma essas crianças poderiam se lembrar de outras vidas? Os arquivos do Dr. Jim Tucker revelam muitas coisas. E quando eu cheguei ao céu, Deus me deu um cartão. As pessoas com esse cartão podem voltar. Eu queria voltar. Residência da família Ortega, no Colorado. Jim Tucker, da Universidade de Virgínia, não pode simplesmente rejeitar o que o pequeno Gus disse sobre uma vida anterior. Sem dúvida, há muitas pessoas que simplesmente abandonariam este trabalho porque ele é contrário a todas as suas suposições sobre o funcionamento do mundo. Mas dispensar alguma coisa porque não se adapta às suas suposições não é muito científico. Então, temos este fenômeno e temos a evidência relacionada a ele. Por isso, ter uma abordagem científica significa estudá-lo e obter todas as informações sobre ele. Residência da família Ortega, no Colorado. O Dr. Jim Tucker entrevista Gus Ortega. Gus alega que em sua vida anterior era o seu avô. É a sua avó? É. E quando você estava fazendo isso, você era um menino ou já era grande? Não. Já era grande? Gus está falando a verdade? Tucker não tem meios de saber. Por isso, muitas vezes, a informação crucial vem dos pais. Jim Tucker entrevista Kathy e Ron Ortega. Um procedimento padrão. E quando foi outra vez em que ele disse alguma coisa que tivesse demonstrado que ele tinha conhecimento, que sabia coisas sobre o seu pai? Gus disse: "Eu tinha uma irmã, mas ela morreu. Agora ela é um peixe." E nós falamos: "Ela é um peixe? O que quer dizer? O que aconteceu?" E ele disse: "Bem, umas pessoas muito ruins a machucaram." E eu
comecei de fato a pensar sobre isso porque eu só tinha sabido recentemente todos os dados dessa história sobre a irmã do meu pai. E ela foi mesmo assassinada e depois jogada na Baía de São Francisco. Um segredo de família. O pequeno Gus não poderia ter escutado essa história porque até mesmo Ron Ortega não sabia sobre a irmã do pai. Como o filho ficou sabendo? Na verdade, eu nunca tinha pensado em reencarnação. Eu nem mesmo tinha relacionado a palavra com o que estava acontecendo. Eu não fui educada, sabe, falando sobre reencarnação. Eu fui criada dentro da Igreja Batista e nunca tinha falado sobre reencarnação. Se você tivesse me falado isso há um ano, tudo bem. Você voltou. Aham. Tá legal, mas sabe como é? Tudo pode acontecer. Isso acontece. No hotel, Jim Tucker relê as suas notas. Há muitas perguntas, especialmente quando se refere a casos familiares, como o da família Ortega. Sempre que investigamos um caso, temos que verificar a confiabilidade dos informantes. Quando é um caso familiar, sempre temos a preocupação de que os membros da família possam sentir a falta da pessoa que morreu e desejarem profundamente que ela volte nessa criança. Apesar dos possíveis pontos fracos de casos como o da família Ortega, ainda há muitas perguntas para as quais ninguém parece ter respostas convincentes. Aceitar ou não a ideia de que isso significa necessariamente reencarnação, ou que significa que uma alma passa de um corpo para outro, é algo que cada um deve decidir. O professor Harald Haraldsson, da Universidade da Islândia, está indo visitar um caso especial. Há mais de uma década que estuda a possibilidade da reencarnação nesta ilha. O Sri Lanka é um bom local para estudar casos de crianças que falam sobre uma vida passada, porque aqui há novos casos todos os anos. E os casos de Haraldsson são muito mais convincentes do que qualquer caso nos Estados Unidos. Os casos do Sri Lanka e dos Estados Unidos diferem em muitos aspectos. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos costumam ser casos na mesma família. No Sri Lanka, os casos na mesma família são raros, tenho visto poucos. E em segundo lugar, os detalhes são mais precisos aqui. O que faz com que os casos de Haraldsson sejam tão intrigantes é que as crianças se lembram não da vida de outro membro da família, mas da vida de alguém totalmente estranho. Haraldsson atravessa a ilha para se encontrar com o caso mais fascinante, uma menina chamada Dilukshi. Este é um caso muito interessante porque Dilukshi falou sobre lembranças de uma vida anterior durante quase 3 anos de forma persistente e repetindo a mesma história toda vez. A menina que Haraldsson vai conhecer assustou seus pais ao dizer que ela não era realmente filha deles. Ela disse ter outros pais em algum lugar. Ela disse ter vivido num lugar perto de Dambulla e que existia um rio por lá. Ela teria caído no rio e se afogado. Haraldsson espera que a viagem para conhecer Dilukshi traga algumas respostas. Eu sempre me interessei. Essas imagens, pensamentos ou características comportamentais que não estão de acordo com sua vida atual. Como surgiram? Como chegaram a essas crianças? Na sua viagem para investigar as alegações de reencarnação, o professor Haraldsson e seu intérprete finalmente chegam à casa de Dilukshi Nisanka. Ela é a menina que lembra ter se afogado num rio e nascido de novo. O caso de Dilukshi é um dos melhores, talvez seja o melhor dos casos que estudamos aqui no Sri Lanka.
O professor Haraldson realizou 2 importantes estudos psicológicos sobre crianças que lembram de vidas passadas. Extraordinariamente, suas características psicológicas não são muito diferentes daquelas de crianças que nunca lembraram nada. Mas há uma diferença crucial. Este é o seu pai? Nos estudos que eu fiz sobre suas características psicológicas, chegamos a descobrir que estas crianças costumam ter o que se chama de estresse pós-traumático. A questão é, por quê? Elas nunca tiveram nenhuma ameaça de morte nesta vida, mas lembram de ter morrido em outra vida. E esta, quem sabe, possa ser a razão para o surgimento do estresse pós-traumático. Diluksh teve realmente uma vida anterior? Estas crianças têm uma experiência real. Psicologicamente é real. Elas têm essas imagens que interpretam como sendo de uma vida anterior. E algumas estão relacionadas a como morreram na vida anterior. E, em geral, foi uma morte violenta, inesperada, súbita. Diluksh poderia estar inventando essas histórias? Se estivesse inventando alguma coisa, tendo fantasias, poderíamos esperar que imaginassem uma vida melhor, alguma coisa que fosse boa para eles. Mas pensar em como morreram não é uma fantasia agradável. Para a família Nissanka, as lembranças de Diluksh são um sofrimento. Sempre que falam sobre isso, eles pensam que Diluksh não sente que pertence à família. Isso é muito duro para a mãe dela. Ela começou a falar sobre sua vida anterior quando foi a um jardim de infância Montessori. Quando fomos ao templo, ela também disse que seu templo era outro. E quando fazemos as refeições ou vamos deitar, ela sempre menciona sua vida anterior. Na verdade, fiquei tão irritado com essas coisas que ela fala que até bati nela uma vez. Eu me senti muito mal. Diluksh sempre estava falando sobre sua família anterior. Era como uma recriminação por eu não ser uma boa mãe, por não cuidar bem dela. Ela pode falar sobre as coisas que disse lembrar? Tinha uma passarela sobre o riacho perto da minha casa. As pessoas da aldeia cruzavam a ponte para tomar banho no rio. Tinha uma pedra perto da minha casa onde eu brincava de loja com as minhas amigas. Sempre achei que não pertenço a esta família. Seus móveis e objetos são diferentes daqueles da família que eu lembro. Eu lembro muito bem das roupas e dos objetos da minha família antiga. Desde que eu me lembro, sinto que não pertenço a esta casa e que devo fazer tudo o que for possível para encontrar a minha verdadeira família. O que significa que essas lembranças são reais para Diluksh. No dia em que eu morri, tinha ido nadar no rio com uma amiga. Então, alguém me empurrou. Quando eu morri, estava na água.
O professor Haraldson e seu intérprete sobem os degraus íngremes de um dos cartões postais mais famosos de Sri Lanka, o famoso Templo de Pedra de Dambulla. O próximo passo na investigação deste caso nos leva ao Templo de Dambulla, porque Dilukshi falou sobre ele. E então a família decidiu fazer alguma coisa sobre as lembranças de Dilukshi. Os pais da menina decidiram chamar o sacerdote do templo e lhe perguntar se sabia de alguma menina que tivesse morrido na região e cuja história se encaixasse nas lembranças de Dilukshi. Na maior parte dos países onde encontramos estes casos, as pessoas acreditam na reencarnação. Se uma cultura aceita o conceito de reencarnação, isso torna mais prováveis os casos de lembranças de vidas passadas? Pode ser esta uma das razões de que os melhores casos se encontrem no Sri Lanka? Aqui no Sri Lanka encontramos a maior parte dos casos em famílias budistas. Sem dúvida, a maior parte da população é budista, aproximadamente 2/3 dela. Mas também há alguns casos entre os cristãos e ainda encontramos alguns entre os muçulmanos. Portanto, os casos no Sri Lanka são encontrados nas 3 principais comunidades religiosas. A chave para solucionar o caso de Dilukshi pode estar nas mãos do sacerdote do Templo de Pedra. Haraldson e seu intérprete podem contar com que suas investigações sejam levadas a sério, porque a reencarnação é um conceito comum para o monge budista. O budismo nos ensina que a reencarnação existe, acontece devido ao acúmulo de boas e más ações, que é denominado karma. O nosso desejo de viver neste mundo nos leva a um próximo nascimento e o número de boas e más ações que realizamos determina as circunstâncias do nosso próximo nascimento. Mas no caso de Dilukshi, o sacerdote não consegue ajudar. Ele não conhece nenhuma família que se enquadre nas lembranças de Dilukshi. Mas ele envia o cientista ao jornal local. Um amigo do sacerdote, um jornalista, decide investigar as alegações de Dilukshi depois de ter falado com o monge. A história continua assim. O Sr. Abeipala ficou sabendo do caso. Ele entrevistou Dilukshi e os pais sobre as lembranças da menina de uma vida anterior. Alguns dias depois, publicou um artigo no jornal que era distribuído em todo o país. Para o jornalista, era uma boa história. Considero este caso especial porque durante 30 anos pesquisei histórias deste tipo e encontrei pessoas que falavam sobre uma vida anterior. Mas este caso é especial. Seus leitores ficaram fascinados com as misteriosas lembranças de Dilukshi e com os extraordinários detalhes que ela lembrava. Mas, por enquanto, há uma questão que permanece sem resposta. Será que os cientistas conseguirão explicar as lembranças de Dilukshi sobre a sua vida anterior e sua morte? Um jornalista escreveu um artigo sobre as lembranças de Dilukshi de uma vida anterior. O artigo mencionava que a menina achava que tinha morado perto do Templo de Pedra de Dambulla. Muitas semanas depois do artigo ter sido publicado, a família Nissanka recebeu uma carta. Quando o carteiro entregou a correspondência daquele dia ao Sr. Nissanka, ele ficou surpreso ao perceber que era uma carta enviada de Dambulla. Ele não tinha amigos ou parentes nessa região do país.
Ao ler a carta, ficou surpreso. Fiquei surpreso ao receber uma carta do Sr. Hanatunga. Ele mora em Dambula. Eu fiquei atônito quando li que a filhinha dele tinha morrido como foi descrito por Dilukshi. Ele falou sobre o rio e a ponte. O nome de sua filha era Shiromi. O pai de Shiromi confirmou muitas das declarações de Dilukshi e disse que gostaria de conhecê-la. Sinto muita falta dos meus outros pais e quero vê-los de novo. Depois de receber esta carta, minha segunda mãe ficou finalmente convencida e concordou que devíamos viajar para encontrá-los. Não havia nada que os pais atuais pudessem fazer. Dilukshi estava decidida a encontrar as pessoas que ela acreditava ser sua família verdadeira. Disse que se os pais não a levassem até lá, ela fugiria de casa. A carta convenceu finalmente os pais de Dilukshi. Eles decidiram levá-la ao local em que ela achava ter morrido. Eles fizeram uma viagem de carro de 6 horas com Dilukshi até Dambula. Ao se aproximarem da região, a menina começou a reconhecer as coisas. Ela começou a dar ao motorista as indicações para ir à casa em que sua família anterior morava. Este encontro é muito especial. Somente em 1/3 dos casos de Sri Lanka é possível encontrar um vínculo entre o que a criança diz e a família anterior ou com uma pessoa que morreu e que se encaixa na descrição. É muito raro acontecer isso. O professor Haraldson fica surpreso pela mudança de temperamento de Dilukshi assim que ela encontra sua família anterior. Ela parece menos tímida e se encaixa muito mais naturalmente com esta família. Poderia ser a filha deles que reencarnou? Shiromi era uma menina muito obediente, que nunca saía sem dizer aonde ia. Shiromi era uma menina muito obediente, que nunca saía sem dizer aonde ia. Ela sempre saía de casa com um irmão e irmã mais novos para nadar ou brincar. E um dia simplesmente não voltou. Eu fiquei tão perturbada por ela não ter voltado que saí correndo para buscá-la. Quando eles a acharam na água e me falaram que eu tinha perdido a minha filha, eu desmaiei. Quando Dilukshi chegou aqui, foi capaz de nos reconhecer como seus pais anteriores. Ela conseguiu reconhecer as suas coisas e os vizinhos próximos. Tudo isso me convenceu de que ela era a reencarnação da minha filha. Eu sei que sou essa menininha da foto. Quando eu vi meus pais e meus irmãos e irmã da minha vida anterior, eu fiquei feliz. Senti que finalmente estava voltando para casa depois de muito tempo longe. No fim do dia, Dilukshi mostra ao professor Haraldson os locais onde tinha vivido anteriormente. Quando comparamos suas declarações com a vida de Shiromi, vemos que há uns 12 pontos, de um total de 20, 12 pontos que se encaixam muito bem e que são específicos. Dilukshi leva o professor Haraldson até a pedra onde ela diz ter brincado quando era a Shiromi.
É uma pedra plana, tal como ela tinha falado. A passarela sobre o rio também existe. E este é o local onde Shiromi caiu na água. Quando cheguei a este local específico, eu senti muito medo. Em geral, não tenho medo de água, mas quando cheguei aqui, fiquei muito assustada. Dilukshi diz ao cientista que lembra de ter visto pontos pretos antes de morrer. Haraldson acha que poderiam ter sido as plantas aquáticas do rio. Acho que há alguma coisa real nisto. Ela lembrava de algumas imagens reais deste acontecimento, mas eu acho que essas imagens, esses pensamentos estão com ela desde a mais tenra idade e continuam de certa forma até os dias de hoje. A própria Dilukshi está convencida de ter morrido aqui na sua vida anterior. Para muitas das pessoas que avaliam as provas colhidas por Haraldson e seus colegas, a resposta é simples. Se você acreditar em reencarnação, esta pesquisa proporciona alguma base científica a essa crença. Acho que há alguma probabilidade de vida após a morte e acredito que essas lembranças em parte são reais. E isso pode servir de base para a teoria da reencarnação. Ao estudar estes casos, sem dúvida podemos escolher nos concentrar nos pontos fracos, mas eu acho que há também muitas provas evidentes. E se quisermos, podemos dizer que estão acontecendo coisas extraordinárias. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas estas crianças podem significar que a morte é apenas o caminho para uma outra vida. Versão brasileira Vox Mundi.